Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nagem Talk para você, o programa do empreendedorismo aqui na internet. E hoje, como toda vez eu falo, que eu tenho uma convidada muito especial. Ela é uma mulher muito incrível, a história dela é incrível. E no mundo em que vivemos hoje, quem nunca, né? Quem nunca precisou de uma terapia? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Uma terapia TRG. Você sabe o que é isso? Fica ligadinho aí que a Isaura, a pastora Isaura, na verdade, eu conheci ela como pastora, Isaura Oliveira, e ela é terapeuta TRG. E vai falar um pouquinho para a gente da importância de você se cuidar da mente, procurar uma terapia adequada. E é sobre isso que nós vamos falar. Tá bom, gente? Eu preciso agradecer imensamente, como sempre eu faço, a Imprimijá, a Amit, a Ivens Escola. Um beijo grande, são os nossos patrocinadores. Eu estou emocionada, sabe por quê? Porque a Isaura, ela me pegou numa fase muito complicada da minha vida. Eu vou falar assim, não sei se eu posso falar complicada, mas um momento de muita transição, principalmente para nós mulheres que estamos beirando os 40 anos, né? Eu já passei dos 40, eu estou beirando os 48. Mas a Isaura vai contar um pouquinho para a gente como que a gente consegue passar dessa transição dos 40, sem precisar tomar um remédio tarja preta que muitas mulheres tomam, sem precisar ficar numa depressão, sem terminar casamento, porque nós mulheres, às vezes a gente entra num ciclo que a gente quer resolver tudo de um momento que a gente acha que está certo, e muitas terminam casamento, muitas saindo do emprego. Mas tudo isso a Isaura vai estar falando para a gente de um jeito bem bacana, tá bom? Isaura, seja bem-vinda, minha amiga. Como você está? Bem, Tati, é um prazer, Tati, estar aqui com vocês hoje, principalmente falando, né, a importância da mulher, né, depois dos 40. Eu falei certinho? Falou certo, sim. Amiga, eu te conheci como pastora. Você veio da saúde, né, da área da saúde, você sempre foi pastora, você sempre trabalhou na área da saúde, teve uma época da sua vida que você se afastou, você ficou um tempo afastada e ficou na área pastoral, tudo, e hoje você retornou à área da saúde. Como que foi essa transição da Isaura? Eu queria que você contasse um pouquinho quem é Isaura, para as pessoas saberem. Na verdade, Tati, eu trabalhei na área de saúde durante 30 anos, né? Eu aconselhei mulheres na igreja, né? Então, assim, o meu processo de aconselhamento dentro da igreja já foi um processo de aprender, né? Aprendi muita coisa, conheci muitas mulheres, né? Profundamente, o que é uma mulher, né? A que estágio chega a mulher? Porque a gente tem corpo, alma e espírito, né? Nós somos um corpo, nós que somos tem uma a trindade, alma, né? que tem uma alma e que dentro desta alma tem um espírito. Então, se você não está alinhado os três, não tem como você continuar uma vida, né, depois dos 40, saudável. Eu posso falar assim, a trindade da mulher? Corpo, não, nós somos trinos, né? Trindade, como? Nós somos trinos. Corpo, alma e espírito. Ah, tá. Agora, a trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, né? Entendi. Então, quando você chega nesta fase da vida, o que me deu de bagagem para começar e trabalhar como terapeuta cristã, foi essa base que eu tive com mulheres, né? Aconselhando mulheres, eu aprendi muita coisa. Já aconselhando, depois eu fui estudar. Né? E hoje a terapia TRG é uma terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia de resultado. Então, como que eu te encontrei, né? Então, na verdade, como que você me encontrou? Você é uma amiga de muitos anos, eu já fazia parte da sua vida, você já fazia parte da minha. A pergunta é,
A terapia TRG é diferente da terapia convencional? Então, a terapia TRG é uma terapia de resultado. Um exemplo, você chega com um espinho no pé. Você chegou com um espinho no pé, eu não vou cortar o espinho. Eu vou arrancar o espinho de você. Então, para arrancar esse espinho, dói muito. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar na sua primeira infância, buscar no teu inconsciente tudo aquilo que está alojado ali. E para buscar isto, você precisa fazer cronológico e o somático. Por que eu falo, Tati, o cronológico e o somático junto? Porque a mulher, qualquer pessoa, ela, quando o emocional não está bem, ela vai somatizar no corpo físico. E o corpo físico, ele fala. Quando você fala assim, quando o emocional não está bem, a gente somatiza no corpo físico, são as doenças que aparecem no nosso corpo, e isso pode dar câncer, pode dar várias doenças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, quando você chega para uma terapeuta TRG, você vai chegar, vou te dar um exemplo, você vai chegar com uma depressão. Eu não vou trabalhar a depressão, eu vou trabalhar um conjunto de sintomas. O que acontece quando você começa a somatizar no teu corpo físico? Você não estando bem emocionalmente, o teu corpo físico ele vai começar a somatizar. Vou te dar um exemplo. A pessoa tem problemas no estômago, uma somatização no estômago. Então, ela começa a somatizar e o estômago dela começa a sofrer. Às vezes, a pessoa começa desde o primeiro ano, Tati, de vida, às vezes até no ventre, né? Agora, a gente já sabe que a emoção começa, a partir de que a criança já está com 6 meses no ventre, ela já começa a somatizar. Ela já começa a sentir as emoções da mãe. Então, quando o teu emocional não está bem, o teu corpo físico, ele vai somatizar enfermidades. Aí entra todo tipo de enfermidade, Tati. Então, quando você chega para mim, como você vem, como você está, eu começo a observar o teu corpo, aonde você está somatizando. E aí eu começo a trabalhar. E eu trabalho, Tati, com números. E filme. Você não precisa chegar para mim e contar a tua vida toda. Eu tive isso. Não. Eu vou pedir para você fazer um filme e, através deste filme, eu vou trabalhar com você. E você vai me dar uma nota de 0 a 10. A 10 é muito ruim. Aí eu te falo, faça um filme da pior forma possível. Você vai fazer esse filme para você e eu já vou saber onde foi que você começou a somatizar no corpo. Quando você fala de filme, de somatização, você me encontrou numa fase, para as pessoas que me conhecem, gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Outro dia a Paola até esteve aqui e eu falei, gente, eu estou na menopausa, a gente sofre com os calores da menopausa, tudo, então não tenho problema nenhum de falar que eu também, quando a Isaura me reencontrou ano passado, porque eu falo que assim, tudo Deus escreve, né? Deus, eu falo que Deus tem um caderninho dele, ele fala, hoje você vai encontrar com fulano de tal, você vai fazer isso, sua vida vai mudar desta maneira. Eu acredito muito nisso. E quando você me encontrou, o que você achou? O que você viu a Tati de 1 ano e meio atrás e a Tati de hoje? Bom, a Tati que eu encontrei foi a Tati que já tinha somatizado, já tinha tido 2 ou 3 AVC. Eu tive 2. 2 AVC, né? Então, isso é muito importante, Tati, porque você somatizou muito para ter esses 2 AVC. Eu encontrei uma Tati que já estava somatizando, porque estava indo no médico achando que talvez estaria com um problema de... Eu não sei, como foi? Você lembra? Na você estava indo no médico? Quando a gente voltou a se reencontrar, e aí assim, eu comecei a frequentar a igreja, a gente começou a ter a proximidade de novo, e eu falava, Isaura, eu tenho muito problema na coluna, eu vivo travada e eu não consigo levantar para trabalhar. Porque antes, naquela época, há 1 ano e meio atrás, eu estava trabalhando junto com o Dino, com meu marido, na Imprimijam. E, na verdade, eu estava trabalhando num escritório, coisa que eu nunca quis trabalhar num escritório. E, às vezes, eu acho que a gente tem que prestar atenção até
o que nós queremos para a nossa vida e as escolhas que nós estamos fazendo. Mas eu lembro bem, Tati, que você estava somatizando, porque você falou que o médico estava fazendo exame, que você fez um exame, né, para saber se você estava ou não com nódulo no peito, lembra disso? Exatamente. Né? Então, aquilo era uma somatização, porque você, graças a Deus, você não tem nada. Né? Há um ano atrás, eu te peguei nesse estágio, você já estava somatizando novamente, né? Você já estava com uma situação que você somatizava na coluna, lembra que tinha vez que você não dava nem para caminhar? Então, assim, eu te encontrei neste processo, mas eu quero voltar, Tati, para 40 mais. Uhum. Porque a importância de você voltar para dentro de você mesma. Porque quando a mulher, ela chega... É a fase, né? Tem a fase dos 20, que a fase dos 20 você quer mostrar para o mundo. Né? Você vive a faculdade, você quer ser, quer conseguir, esperando sempre, né, o outro falar, te aprovar de alguma coisa. De 30 a 40, você já está preocupada com o tempo. Mas de 40 a mais, você já começa a voltar para trás. Se você não voltar para conhecer você, para não saber verdadeiramente quem você é, você vai ficar dependendo de medicação, de depressão. E muitas mulheres, muitas que sofrem, são aquelas que fizeram de tudo, né? Trabalharam, criaram os filhos, lutaram, e chegou na fase 40 a mais, ela fica perdida. Ela não sabe quem ela é. Você acredita que essa fase 40 a mais, as pessoas, eu falo por mim, eu não posso falar por todas e também não tenho esse total conhecimento, mas eu estou encontrando várias mulheres nos eventos que eu estou indo. Esses dias teve um evento de menopausa também muito bacana, que as pessoas estão ressignificando a própria vida. O que eu quero para a minha vida? Será que esse caminho que eu estou seguindo é o caminho que vai me deixar feliz? Muitas estão virando a chave, vamos dizer assim. A TRG, ela fala muito isso, né? Você vira a chave da sua própria vida. E isso aconteceu comigo, porque eu sou formada em rádio e... eu peguei o meu diploma e eu deixei lá por mais de 20 anos. Aí, quando eu te encontrei, tudo aconteceu. Hoje a gente sabe, todo mundo sabe, que eu tenho meu programa na rádio, na 87.5, de empreendedorismo cristão. Quem me levou foi você, eu sou muito grata por isso. Isso tudo do podcast que está acontecendo também, eu acho que foi uma virada de chave. Você acredita nesse momento das mulheres 40 a mais? É a fase mais importante de uma mulher. Só que o mundo, ele colocou que a fase mais difícil da mulher é depois dos 40. E a mulher, depois dos 40, quando ela resolve se encontrar, resolve olhar para dentro dela, e olhar para dentro dela, e resolve a dizer, eu sou eu me amo, eu quero me conhecer. Então, você sai de uma gaiola dourada que o mundo te colocou, uma gaiola dourada que é a família, né? Porque nós vivemos numa gaiola dourada. E para você sair desta gaiola dourada é muito difícil, Tati. Por quê? Porque você acaba acostumando com o que o mundo, os likes, a vida colocou e você não se conhece. Para você sair de uma gaiola dourada, você precisa olhar para dentro de você, conhecer a sua sombra, para levar luz para essa sombra. E às vezes você olhar para dentro de você, tem um momento que às vezes dói, né? E nem todo mundo, eu acho que nem todo mundo na vida está preparado para isso. Dói, Tati, porque quando a gente fez o reprocessamento, você lembra? Tinha dias que você precisava sair correndo, né? Porque dói muito. Dói muito. Teve dia que no outro dia eu falava para você assim, eu não consigo, eu estou de cama. Exatamente. Quando eu fui fazer o meu reprocessamento, Tati, eu fiquei 3 dias de cama. Por quê? Porque eu não sabia que o meu inconsciente guardava tanta dor e sofrimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está falando de mulheres 40 a mais. O TRG, ele pode ser aplicado só em adulto ou você pode aplicar numa criança de 5 anos, de 4 anos, de 10 anos? Nós temos terapeutas formados que cuidam de criança.
especialista em criança. TRG é um reprocessamento que não tem idade. Então, você pode fazer o reprocessamento, sim, de 0 a 100 anos. E o que mais é importante, Tati, é a gente saber que através de um reprocessamento, a gente se conhece. Quem sou eu? Quem era a Tati? A Tati abafou a vida dela. Porque a Tati tinha que cuidar da Imprimijá, tinha que cuidar de outras coisas. E a Tati, onde estava a Tati? O que a gente fez? A gente trouxe à tona, quem é a Tati? A Tati gosta de comunicação, né, Tati? A Tati é isto. Então, quem é a Isaura? A Isaura gosta de quê? A Isaura sempre se dedicou a cuidar dos outros? Sim. Aonde que eu estou me realizando? Como terapeuta. E você deixou de cuidar dos outros? Você deixou a sua vida pastoral? Você hoje... conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo, assim, hoje você falou, não, eu não quero mais saber de pastorear, porque quando as pessoas são pastores, isso eu sei, porque eu tenho muitos amigos, eu frequento a igreja, e eu sei que você se dedica, você tem que ter um compromisso, você tem que ter uma vida muito regrada, porque, assim, quando a gente serve a Deus, né, eu falo que, assim, Deus cobra, né? E você deixou essa vida e falou, não, agora eu vou me dedicar só ao TRG, só o lado profissional. Como que está, Isaura? Na verdade, Tati, Deus me deu uma ferramenta. E a TRG é uma ferramenta que me ajuda a cuidar de pessoas. Então, eu estou realizada nisso. Eu estou realizada. Não deixo, não, de cuidar de pessoas, porque é o meu trabalho, né? Como serva de Deus, eu continuo, sim, cuidando de pessoas, mas eu tenho uma ferramenta a mais, que é a TRG. E isto é importante, porque a partir do momento que você se conhece, você sabe quem você é. Tati, eu costumo falar que a TRG... Imagina um saco de lixo fechado. Imagina. Fechou, deixa ali. Vai ficar como? Apodrecer. A TRG, ela vai tirar de dentro da nossa alma. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Se a alma está doente, Tati, o corpo todo ele vai sofrer. E, na verdade, Isaura, eu acredito, e me corrija se eu estiver enganada, eu acho que tudo é um conjunto, né? Nós somos o conjunto da obra. Então, se o nosso corpo está bem, aquilo que eu falei. A nossa mente vai estar bem, o nosso intelecto vai estar bem, o nosso espiritual também vai estar bem. Porque daí eu acho que tudo é luz, né? Nós somos luz, eu acredito muito nisso. E a gente transparece muito para o mundo aquilo que nós vivemos. Exatamente, porque se não tem não está alinhado o teu corpo com a tua alma, com o espírito do homem, ele só pode se conectar com Deus a partir do momento que o teu emocional está bem. Porque se você está com a alma doente, não tem como você se conectar com Deus. E isto, Tati, eu tenho acompanhado muitas pessoas que eu tenho verdadeiramente conversado, e eu tenho entendido que dentro das igrejas hoje, tem muita gente doente. Ah, mas vai para a igreja por quê? Vai para a igreja porque a igreja é um hospital. Mas muita gente, para se preocupar com o fora, com o externo, acaba deixando o interno doente. E tem algum caso que você tenha cuidado, ou que você está cuidando, que você pode estar falando para a gente, para as pessoas entenderem, fora o meu, assim, que você viu, que você falou, esse não tem jeito nos olhos humanos, né? Assim, vai ser difícil. Você consegue contar um para a gente? Tem casos, né? Tem casos que a gente acompanha, que eu acompanho. Um caso que me chamou muito atenção foi uma situação de uma moça que eu atendo, e que ela já tinha tentado suicídio 3 vezes. Quantos anos ela tem? 20 anos. 20 anos. E você está atendendo... atendendo... 25 anos ela tem. E você estava atendendo ela há quanto tempo? Ou parou de atender? Não, eu não parei. Eu ainda estou atendendo ela, mas é um caso bem interessante. Porque aí eu comecei a atender ela como terapeuta e Deus começou a ministrar no meu coração para me falar sobre a palavra para ela. E aí eu comecei a ministrar a palavra e, ao mesmo tempo, cuidar dela como terapeuta. Isso foi mais rápido, o trabalho com ela. Né? Hoje ela se valoriza, hoje ela jamais vai tentar novamente o que ela estava tentando fazer. E ela tentou 3 vezes? Isso. E eu vi assim eu vi Deus agindo tremendamente quando eu estava atendendo ela como terapeuta e a intervenção espiritual de Deus. Por isso que eu te falo, se o corpo
a alma e o espírito. Se o espírito não estiver conectado com o espírito de Deus, não tem como a pessoa dizer que está saudável. E você acredita que uma pessoa doente, ela pode adoecer toda a casa? Tem algum estudo que fale sobre isso? Ou tem alguma... que comprove que isso é verdade ou mentira? Verdade, porque, na verdade, a compulsão e repetição. Vou te dar um exemplo, Tati. A minha avó, um exemplo. A minha avó, ela era uma alcoólatra. A minha mãe virou alcoólatra. Entre aspas, um exemplo. Eu virei alcoólatra. Então, 3 gerações que veio, na Bíblia a gente fala de maldição, né? Mas, com a TRG, a gente entende que isso chama-se compulsão e repetição. Então, veio da avó, foi para a mãe, da mãe foi para a filha, e da filha, se não cortar, não quebrar esse círculo, vai continuar nas próximas gerações. Então, a compulsão e repetição é aquilo que você viveu na sua casa de infância, o que foi passado, quem foi a pessoa que cuidou de você, qual foi a pessoa responsável pela sua infância. São as conexões neurais, né? Aquilo que você adquire quando, na sua casa de infância, são as conexões neurais. Então, é isso que você precisa tratar. Imagina, Tati, uma árvore. Esta árvore, se ela estiver com a raiz doente, todo o resto vai ficar doente. Então, essa questão de, passou, vai adoecer a casa, adoece sim, né? Então, por exemplo, se você tem uma mãe severa, se você teve uma mãe que foi judiada pela mãe dela, o que ela vai trazer? E vai melhorando conforme o crescimento emocional de cada um. Mas se a sua avó foi uma pessoa doente, ela vai repetir isso sobre a vida dos seus filhos, da minha vida, da vida dos filhos, e assim vai. Então, o que nós precisamos entender é que essa compulsão e repetição existe, isso é verdadeiro, sim. Na Bíblia a gente fala de maldição, só que é exatamente isso. Você acredita que, assim, eu estou falando Tatiana, porque você conhece a minha história, muitas pessoas conhecem. Você acredita que depois do TRG eu tive essa melhora, eu tive esse processo transformador? Ou isso pode voltar a ter a recaída? Como que é? Olha, a terapia TRG bem feita, ela não volta atrás. A partir do momento, imagina um iceberg. O iceberg, ele é um iceberg, ele está mais... tem tudo para baixo, 95%, Tati, você guardou no seu inconsciente. O seu consciente é só 5%. Então, esse 5% é tudo que você lembra durante o dia, no teu dia a dia, família, nome de todo mundo, aquela coisa toda. Mais para baixo, nesse iceberg, está 95%. Então, tudo que você viveu na tua infância está ali. E aí você tem o cérebro reptiliano, que ele fica na defesa e no ataque. Quando você, preste atenção, o nosso inconsciente, ele é atemporal, não tem tempo. Então, tudo que aconteceu na tua infância, até a tua idade hoje, continua acontecendo se você não quebrar esse círculo. Como você fez e foi muito bem feito, daqui você só vai voar. Por quê? Porque nós trabalhamos a tua primeira casa de infância. A primeira casa de infância, você se sentia rejeitada. E isto é muito sério, porque a rejeição, ela nos traz muitos problemas. Então, assim, o que hoje para mim é interessante estar conversando com você, até mesmo como uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar perto, de ajudar, né, com a terapia, é ver a diferença, a sua diferença hoje. A Tati, há um ano atrás, e a Tati hoje, é a certeza do voo que você já deu, de tudo que saiu de ruim, e a sua vida nova, né? É um renascimento, é um renovar, né? Uma outra Tati que está aqui na minha frente, verdadeiramente. E obrigada, assim, minha amiga. Quando eu fui dura com você, várias vezes eu fui, né? Eu falava, anda sozinha. Você não precisa de muleta. Você não precisa de ninguém para você voar. Lembra? É porque precisava trabalhar ainda isso em você. E para mim foi muito forte. Porque eu vejo hoje, tá, uma pessoa fortalecida, uma mulher que criou uma base forte, mas cuidou
daquela criança machucada, daquela adolescente machucada, e hoje é essa mulher aí com os seus 40 e poucos anos e vivendo a vida que você está hoje. Nossa. Então não volta, Tati. Eu fiquei emocionada. Muito obrigada, Isaura. E assim, qual a importância da terapia e do lado espiritual andar juntos? Eu não posso só fazer a terapia e largar a minha religião, seja ela qual for, ou posso, depois da terapia, só ficar na religião e está tudo certo e eu não cuido mais, não penso mais no meu corpo físico, no meu corpo que soma tudo, né? Todas as dores. Qual que é essa relação das duas? Então, é aquilo que eu falei, Tati. Não tem como o ser humano viver sem Deus. Porque é um colapso emocional. Muitas pessoas que têm um colapso emocional é a falta de Deus. Porque quando o espírito humano e o espírito de Deus, eles estão conectados, há essa diferença no corpo, na alma e no espírito. Uma pessoa emocionalmente bem tratada, ela vai saber a importância de estar alinhada com Deus. Então, esse alinhamento é importantíssimo. Isaura, hoje a gente vive num mundo frenético, né? Tudo é muito para ontem, todas as pessoas estão correndo e se adaptando aos novos empregos, às exigências da própria família, do próprio mercado de trabalho, estudo. É muito grande o índice de pessoas com depressão. Por quê? A depressão, Tati, é um conjunto de sintomas. Não adianta a pessoa chegar para mim e falar, eu vou porque eu estou com depressão. Se eu falar para ti que eu vou trabalhar a depressão de alguém, não adianta, porque é igual eu falei, a árvore, ela está doente na raiz. Então, a depressão, ou síndrome de pânico, qualquer tipo de síndrome, ela tem um conjunto de sintomas para a pessoa chegar até ali. Então, quando a pessoa chega para mim, que ela fala, eu estou em depressão, eu vou a fundo. Eu vou trabalhar a primeira casa de infância desta pessoa, para saber exatamente qual foi, o que é as conexões neurais, como que essa pessoa foi, ou é rejeição, ou é abandono, então eu tenho que trabalhar a raiz. E você acha importante essa pessoa saber que ela está com problema e procurar uma ajuda psicológica, psiquiatra, uma ajuda terapêutica, para poder se livrar disso? Eu costumo falar que a terapia é você cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Até para a gente poder ajudar os outros, né? Sem dúvida. Porque como que a gente vai ajudar a outra pessoa se a gente está doente? Não tem como. É igual você falar assim, eu preciso ajudar alguém com dinheiro, mas se eu não tenho dinheiro nem para mim, como que eu vou tirar o dinheiro que não tenho nem comigo para ajudar uma outra pessoa? E eu costumo falar, né, que é o avião, né? Se você está dentro de um avião e de repente você precisa colocar a máscara, você vai colocar primeiro em você para poder cuidar do que está do lado. Senão não tem como. E a terapia faz isso com a gente, Faz, né? A terapia é exatamente um reprocessamento. Você acredita que a terapia é um sinal de fraqueza quando a pessoa chega e fala assim, eu estou procurando uma terapia ou eu vou em busca de uma terapia? Você acha que é um sinal de fraqueza ou é um sinal de coragem, de você falar, eu estou mudando a chave da minha vida? É um sinal de coragem. E o mundo colocou que a terapia, terapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra, vai fazer mal para você. O sinal de força, o sinal de atitude boa é procurar. Será porque não é? As pessoas acham que é codependência, né? A codependência da pessoa. Então, se eu fizer a terapia, eu vou fazer terapia a vida inteira. Então, se eu tomar um remédio, eu vou tomar um remédio a vida inteira. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente acaba crescendo, ouvindo histórias, né? Como essa que eu te citei agora, nem estou falando que é verdade, mas assim, tem muito isso. A gente acaba guardando e tomando aquilo como verdade. Tem aqueles que não são tratados, né? Aqueles que ficam, às vezes, 2, 3 anos. Tati, você sabe que a terapia que eu faço, 6 Sim, meses, sei. É o máximo, né? Pegar uma... Com você, a gente trabalhou e você sabe disso. Então, assim, quando a pessoa passa a ser codependente de um terapeuta ou de um psicólogo, já não é mais culpa da pessoa.
já é o psicólogo que está manipulando a mente da pessoa, ou, né? Não falo de psicólogo, mas falo de terapeuta. Então, falo daquilo que eu realmente estudei e conheço. Do que você realmente a partir vive. do momento que você tem uma pessoa que ela já começa a ficar dependendo de você, aí ela vira uma codependente de você, o culpado já não é mais a pessoa, é o terapeuta. Então, precisa parar com o terapeuta. E assim, lógico que existe casos, né? De repente você pega como terapeuta uma pessoa, você é obrigado a ficar com ela mais do que um ano. É muita coisa. Cada pessoa é uma pessoa, exatamente, né? Mas quando vira uma situação, já estou há 2 anos, já estou há 3 anos, aí já volta para trás que algo está errado. Porque assim, se eu trabalho de 5 em 5 anos, Tati, 5 em 5 anos. Por exemplo, eu pego uma pessoa, eu vou trabalhar de 0 a 40 anos. Eu vou fazer um reprocessamento com ela e eu não preciso ficar reprocessando só se o trabalho não está sendo bem feito. Então, isto não existe. Para mim, para a nossa terapia, como terapeuta TRG, nenhum terapeuta bom vai te deixar ficar mais de 2 anos ou 1 ano fazendo terapia com você. Essa terapia TRG, eu sei, eu conheço, eu vivi isso, mas é uma pergunta que eu vou fazer assim para as pessoas que estão nos escutando aqui na internet, nos assistindo. Ela tem alguma coisa a ver com vidas passadas, com coisas que... Porque quando você fala assim, olha, eu vou fazer esse reprocesso na sua vida de 0 a 5 anos, de 5 a 10 anos, tem alguma coisa a ver com vidas passadas ou não? Não, na verdade, a terapia TRG é um reprocessamento que você tira do inconsciente aquilo que está alojado. Imagina você com um monte de tijolo. Você vai tirando aqueles tijolo ruim para dar lugar a tijolo bom. Então, isso é inconsciente. As coisas ruins da sua cabeça. É um método simples. Sim. É um método simples. Não tem nada a ver com regressão, não tem nada a ver com espiritismo. É um método simples e que dá resultado. Eu tenho certeza disso, porque eu sou prova disso. Onde o pessoal consegue te achar, Isaura? Então, a minha agenda agora, eu tô dependendo de uma situação aí que eu acho que eu vou viajar, mas porque é assim, né, Tati? Eu atendo só pela internet, tá? Então, aonde eu Você estiver, não está eu com posso atender. consultório ainda? E não, o meu consultório é pela internet. Eu atendo gente fora do Brasil, né? E atendo as pessoas, mas só pela internet mesmo. Então, assim, hoje, o meu contato é 11 9 55 70 76 32. Você pode Esse é o meu repetir? contato. 11 9 55 70 76 32. E você tem algum Instagram que as pessoas podem estar ouvindo você falar? Porque eu sei, minha amiga, que você é uma mulher que está toda hora na internet falando, dando um recadinho, dando uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando também. Então, Tati, como a gente está assim trabalhando isto, eu agora prefiro deixar só o contato pelo telefone e a gente está com a agenda meio pesada agora. Olha, agora eu vou falar. A Isaura, ela é uma grande amiga, eu conheço ela há muito tempo. E a gente já estourou o tempo aqui, o meu diretor está falando aqui. Mas, como ela vai fazer uma viagem um pouco longa, e ela fechou a agenda, porque ela está fazendo o reprocessamento da vida dela. Então, por isso que ela não pode. Então, está repaginando Instagram, Facebook, vem muita coisa por aí, né, minha amiga? É isso, né, que eu posso falar. E o reprocessamento que ela está falando não é reprocessamento dentro de mim, porque essa fase foi bastante importante. Antes de ser terapeuta, eu tive que, né, ser acompanhada pelo anjo. Então, assim, o que ela está falando hoje é que a gente está realmente organizando a minha vida, porque eu não consegui organizar. Às vezes a gente precisa disso, né, você sabia? Né, tem pessoas que estão organizando e depois a gente passa. E aí a gente precisa dar um passo para trás para depois dar 3 passos para frente. Pronto. E está tudo certo. Tudo ok. Você está nesse momento. Então, tudo quem quiser falar com você, se quiser saber o telefone da Isaura, eu passo para você também. O TRG é uma ferramenta maravilhosa que ajuda pessoas que precisam ser ajudadas, ou às vezes acontece alguma coisa na sua vida que você não sabe por quê. Liga para a Isaura,
pede uma consulta, vê se ela pode dar uma dica. É assim que funciona, né, minha amiga? Principalmente para você que já passou dos seus 40, né? A Isaura, gente está aqui para ajudar. É isso aí. E se eu pudesse perguntar para você, você já realizou todos os seus sonhos? Como que tá, Isaura? Sonho, eu costumo falar assim, que eu já sonhei muito. Mas hoje eu estou assim, na dispensação de Deus. Eu quero sonhar os sonhos de Deus para a minha vida. Porque muitas vezes eu sonhei, mas não sonhei o certo. Então, quero os sonhos de Deus na minha vida. Então, eu estou aguardando, cada dia eu estou vivendo, sabe, meus sonhos. E você tem algum hobby? Você tem alguma coisa que você gosta muito de fazer? Então, eu agora me conhecendo, sabendo quem eu sou, né? Porque eu não sabia nem o que eu gostava. É verdade, eu não sabia o que eu gostava. Hoje eu gosto muito de ficar quietinha, sabe? Lendo um livro. Inclusive, eu li um livro muito especial, que foi de um amigo, querido Arquimedes Lodebar. Né? Procure esse livro, é o Arquimedes Nicastro. É uma bênção. O livro foi exatamente um reprocessamento que ele viveu e ele colocou nesse livro. É tremendo o livro dele. Eu gosto muito de ler. Então, gosto muito de ficar lendo um livro. Então tá bom, minha amiga, eu espero que você tenha gostado. Manda um beijo pro maridão, pras filhas, pra gente Deus terminar abençoe. Esse programa cheio de alegria. Que delícia! E Tati. olha, Obrigado. Um chocolate para adoçar a sua vida. Esse que chocolate, delícia. ele é do Amor em Cacau. Eu ganhei da Imprimir Já. Que graça. O meu marido veio aqui, trouxe. Eu fiquei tão emocionada o dia que eu entrevistei ele. E é de pessoas, o Amor em Cacau, ela aqui de Atibaia. E ele recebe pessoas, moradores de rua, pessoas que têm dependência química para trabalhar dentro dessa fábrica. Puxa, que lindo, tá? E é um trabalho social, eles ajudam pessoas no Haiti, crianças no Haiti, então tudo que eles fazem é para a obra deles, né? Então, esse trabalho é aqui em Atibaia e é no mundo. Então, eu acredito muito no amor e no que a gente pode mandar para o próximo, que né? Trabalho lindo, Tati. Olha e eu só, espero que vale adoce a sua vida. Obrigada, Tati. Foi um prazer, viu? Prazer mesmo, minha amiga. Foi um prazer estar aqui com você. Eu fiquei emocionada. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos, viu? E obrigado, Fernando. Que Deus abençoe, viu? A equipe, porque assim... A todos, né? Que lindo. Juntos somos mais fortes, né, minha amiga? Que bênção. E sozinha a gente não consegue chegar muito longe, né? Exatamente, é isso mesmo. Foi muito bom estar aqui com você. Obrigado, Tati. Obrigado você. Gente, eu preciso agradecer. Meu tempo esgotou e estourou. E a frase de hoje é a seguinte: o mais importante é conhecer verdadeiramente sua verdadeira selfie e cuidar do seu emocional. Opa. Fica a dica, essa é a frase de hoje. Eu quero mandar um beijo grande aos meus patrocinadores, a Ivens, a Mente, a Imprimir Já, a Isaura, a você que está nos acompanhando sempre, um beijo grande. Se você tem uma história para contar de empreendedorismo, de fé, de resiliência, de recuperação, procura a gente aqui no Nagem Talk. Falaram que eu tenho que falar assim, Nagem Talk. Então, gente, é isso. Beijo, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau.